5º Seminário da ENADEP. Nós temos a honra de convidar à mesa para proferir a palestra Defensor Público, o papel do defensor público na defesa do um contra todos, professor Hamilton Bueno de Carvalho, o melhor amigo da Ana Sara, minha filha. Gente, antes de passar a palavra ao professor Hamilton, eu quero ler aqui um pouco só do currículo dele. Não dá de forma alguma para ler a completude. O Hamilton Bueno de Carvalho é doutor honoris causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, é doutor honoris causa pela Faculdade de Direito de Cachoeiro do Itapemirim, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, membro da Associação dos Juízes para a Democracia, professor de diversos cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, professor da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, membro do Conselho Científico do Instituto Latino-Americano de Altos Estudos na Colômbia. É autor de 3 dezenas ou mais de livros. Hamilton, a palavra com você. Sinta-se em casa. Alô, isso? Eu me sinto em casa, sim. Eu me sinto em casa. Eu ando muito na estrada e possivelmente o lugar que eu me sinta melhor e mais em casa é entre os defensores. Não, eu não estou pegando nenhuma defensora. Para nós combinar. Mas é uma aproximação, eu acho que eu tenho um fascínio pelo novo. E eu acho que a defensoria pode representar o novo. Eu não... Ela está tirando fotografia e... Vamos... Eu parei. Então, tira mais uma só. Abre o Facebook. Eu não gosto muito de assistir palestra antes de eu falar. É uma baita de uma palestra do Evelyn, né? Exatamente por isso. Porque a minha tendência é de querer continuar discutindo a palestra anterior. Né? E ali eu estava de fora, eu quase já mudei o título da palestra. Eu já mudei. Porque na verdade, assim, a fala do Evelyn, né, parece que coloca assim, o defensor numa encruzilhada, né? Entre o Lions, o Rotary, a maçonaria e as camadas populares, né? Nada no plano teórico pode demonstrar que uma opção ou outra seja melhor. Eu acho que é de cunho individual. Mas eu acho que essa é a encruzilhada mesmo. É onde vamos nos localizar, né? Nesse tema. E eu acho que o meu fascínio, né, e que eu estava querendo conversar com vocês a partir da fala dele, era assim, de quais os mecanismos íntimos, psíquicos e de estrutura intelectual que levam nós a estar do lado dos fortes. Por que razão nós temos mecanismos fortes em nós, contra toda a racionalidade possível, que faz com que nós atuemos muitas vezes, quase que basicamente todas as vezes, na mantença do sistema posto. A gente pode ter até a consciência de que devemos estar do lado dos ditos frágeis, mas algo nos impede. Fica só no discurso. Fica só no discurso. E fica só no discurso. Que é o discurso de todos os partidos políticos.
parece que existe assim, algo em nós que nos impede de nos comprometermos com o outro. O Zizek, não sei como é o nome do cara, ele diz que parece assim o que nos deixa distante das outras classes, das ditas classes subalternas, é o cheiro. Parece que o cheiro é o grande divisor de águas. Mesmo porque nós, como regra, nós sentimos tesão por pessoas cujo cheiro é agradável. E o cheiro dessa negrada, desses esgualepados, para nós, pequenos burgueses, bundinhas perfumados, o cheiro dele nos dá asco. Nietzsche também fala nisso. E quando eu falo em cheiro, eu estou falando em mecanismos para além da racionalidade, né? E quando a gente diz que está do lado deles, muitas vezes é num discurso absurdamente paternalista. Eu sou tão importante, você é tão merda que eu vou te ajudar. Veja como eu sou bonzinho. Mais ou menos como a esmola, né? A esmola, vão dizer os psicanalistas, é a forma mais agressiva que tu tem de ofender alguém. Dizer, tu é tão merda que eu estou dando a minha sobra para ti. No momento que tu dá a esmola, tu agride o sujeito. Tu diz que ele é uma pessoa incapaz de prover a sua própria história. Mas a palestra não é sobre isso, não. Agora deixa eu começar a palestra. Então, eu gostaria assim, de discutir mesmo. Até uma hora eu vou falar com o Evelyn, para ver se ele topa de nós fazer uma dobradinha dele, nesse discurso dele, que é um discurso absolutamente sério, do ponto de vista da racionalidade. Eu acho que é defensável, eu acho que o caminho é por aí. Eu gostaria de começar a conversar com ele, fazer uma dobradinha, de eu trabalhar em cima dos mecanismos que nos impedem de ser isso. Para além da boa má vontade. Eu não estou dizendo que é uma questão de sacanagem. Está para além. O Kuhn eu não vou começar a palestra hoje, né? O Kuhn fala que são estruturas mentais que nos são postas, ou seja, são categorias mentais que nos são introjetadas, que filtram todo o saber e todo o conhecimento. Então o conhecimento pode vir puro, forte, agressivo de fora, ele entra nas nossas categorias mentais e tudo aquilo que não agrada às nossas categorias mentais, nós jogamos para fora e temos como idiotas ou como irrelevantes. Ou seja, que o Nietzsche, o Kierkegaard e o Heidegger vai falar que é o olhar do canto do mundo, né? Ele diz assim que todo o nosso olhar ele é marcado historicamente pelo tempo e pelo espaço. Eu estou num canto do mundo e eu só olho o mundo a partir do meu canto do mundo. Por isso que diz que o sujeito é novo, absolutamente novo, e ele interpreta sempre a partir, tu sempre vai interpretar a partir dessa tua história, do teu canto do mundo. E o Nietzsche vai dizer que então a única forma que nós temos de ser democrática é eu ter a habilidade de somar o olhar com outros cantos do mundo. É a coragem ética de superar o nosso canto do mundo, é de colocar sob suspeitas as nossas verdades. Eu vou começar, posso começar a palestra? Mas vamos lá. Eu quero um ponto vital na nossa conversa é assim. Nós estamos assim nesse fenômeno que o Evelyn falou, do fenômeno da jurisdicionalização da vida. Estava estudando lá o dano moral, tinha uma reportagem, uma notícia lá, o cara entrou com uma ação de dano moral, chamaram lá o síndico, um vizinho de cima com o vizinho de baixo. O vizinho de cima estava reclamando que os vizinhos de baixo transavam, que faziam muito barulho. Um psicanalista faz uma festa, né? Que merda a vida sexual desse cara lá de cima tá, que causa asco para ele e os outros gozarem da vida, né? É isso, né? Não precisa ter mais de 2 neurônios para... Bom, mas aí fica outra lá que é assim, num casamento
Houve uma indenização quando a empresa que fez a festa de casamento, porque os garçons não estavam bem vestidos. E tudo isso é defensável no plano da teoria. Em Igrejinha, lá no Rio Grande do Sul, um cara entrou no juizado especial com ação contra uma cigana, porque a cigana foi fazer um trabalho com a cigana cobrou R$100, porque ele estava broxa, e ele pediu que a cigana fizesse um trabalho para que ele deixasse ser broxa. E a cigana fez o trabalho e ele continuou broxa. E ele entrou em juízo para cobrar os R$100. No plano da teoria do direito é fantástico isso, né? Partes legítimas, in latim, exceptio, in adimplectus contratus. Interesse era legítimo, fantástico, né? Bom, que na verdade o que o cara queria era publicizar para a igrejinha que ele estava broxa, né? Porque a guria do cartório saiu contando para todo mundo. E ele conseguiu mais, né? Hoje todo o Brasil sabe que ele é broxa porque eu conto isso. Bom, mas suga isso, junta isso, né, amigos? Mas o judiciário é para isso. E o judiciário é para a brochura do coleguinha ali, ou para a falta de tesão lá do cara. E nós estamos... eu fui falar com o pessoal ali de Carlos Barbosa, uma zona estupidamente rica do Rio Grande do Sul, não fica devendo nada para as regiões mais avançadas dos Estados Unidos, da Suécia, que tem 20 mil habitantes, tem 13 mil processos. Eu precisaria de 13 juízes em Carlos Barbosa. Vou botar 13 juízes em Carlos Barbosa? Bueno, mas esse troço espetáculo que é vital, e essa bronca do Evelyn, é vital essa discussão, que é efetivamente da jurisdicionalização da vida, e que foi um grande problema nosso das ditas esquerdas nos anos 70 e 80, que era o discurso capeletiano do acesso ao judiciário. Nós queríamos trazer o povo para o judiciário, nós arrogantemente, nós juristas arrogantes, dizíamos para os caras: venham para o judiciário, tem que ter o acesso para o judiciário, porque nós vamos solucionar o problema de vocês. E deu no que deu. O cara vem para o judiciário, mas agora eu quero ver tu sair de dentro do judiciário. Não é? E nesse espetáculo todos nós entramos, assim, voltando, né? Que é o terrível, é assim, é que todos os juízes, cada um dos juízes se considera o melhor juiz que é. Só que a união de todos os juízes dá nisso que dá. Todo promotor se considera o melhor promotor do mundo. Reúne todos os promotores, dá isso. Todos nós, defensores públicos, nos consideramos o melhor defensor público do mundo. Parece que nós, defensores públicos, somos assim, parece que a história toda da evolução do homem, dessa evolução que veio lá dos barcos, veio indo e foi sofisticando até que ele chega ao seu cume máximo. Tu, defensor público. 1971. Cada um de nós vai levantar, cada um de nós vai levantar e vai dar a solução dos problemas da defensoria, a partir do seu canto do mundo. Um cantinho do mundo de merda, que não serve nem para ele superar suas próprias angústias, mas a partir desse umbigo, já que eu sou a síntese dialética de toda a história, que a história toda esteve grávida de mim, eu estou legitimado para fazer tudo isso. No nosso grau de arrogância insuportável, que é a impossibilidade de ouvir outras verdades. Mas superando isso, eu prometo que vou agora começar a palestra, é que não dá, amigos, para nós pensarmos o defensor penal, seja público ou privado, com a mesma lógica que nós vamos pensar os outros defensores. Não embolam. O atuar do defensor penal não é o atuar do defensor de família, que não é o atuar dos direitos humanos
desses plurinos, não é do defensor trabalhista, não é, são lógicas absolutamente diferentes. Quando esse discurso que eu tenho da massificação, que tem que acabar com isso, que eu tenho que resolver nos outros lugares, vale para os outros, todos os campos do direito, mas não para o direito penal. Porque o direito penal, ele só existe em função da lei. Ele só existe em função do processo, senão ele não existe. Eu preciso de um defensor penal que seja... não é uma questão de melhor ou pior, até acho que é pior. Mas eu preciso do defensor penal com a estrutura, com o olhar, com o saber do direito penal. Senão dá merda. Que é o grande problema dos juízes. Que nós somos formados nessas faculdades de direito. E o grande vilão das faculdades de direito, porque dá dinheiro ao direito civil. Eu aprendo o processo com a ideia de uma teoria geral do processo e eu vou trabalhar no processo penal com categorias do direito processual civil. E dá no que dá. Porque são lógicas diferentes. Eu não acredito numa teoria geral do direito. Então, assim, se nós formos pensar o defensor público, o cara que atua no direito penal como defensor público, não é esse mesmo cara que nós vamos atuar na busca da eliminação do judiciário. Porque o direito penal é o judiciário. Ele não existe sem isso. Claro que eu sonho até uma inexistência de direito penal. Então, o meu centrar da fala é sobre o defensor penal, por quê? Porque eu trabalho nisso. O meu interesse teórico sempre foi esse, ou melhor, nos últimos anos é esse. Mas e daí a pergunta que fica assim, mas quem é o defensor penal? Bueno, meus amigos, me parece que o defensor penal, ele é o grande odiado. Por quê? Porque ele é o cara que ousa defender o um contra todos. Vamos lá, meus amigos. Que é o grande sofrimento que deve alcançar o defensor penal. Quando surge a notícia de um crime, a polícia necessariamente, a estrutura policial necessariamente precisa encontrar culpados. Exista ou não exista, com Hamilton Carvalho, o que eu tenho? Eu tenho toda a estrutura policial com toda essa podridão que a gente conhece. Vou explicar a podridão. Eu dou muitas aulas em pós, seguido acontece de eu ter alunos policiais e das conversas que a gente tem lá dentro, procuro conversar com eles, que dentro, na sofisticação do saber, a gente não pode trabalhar com mentiras, né? Eu pergunto para os meus alunos delegados policiais se eles conhecem algum lugar onde se cometam mais crimes do que dentro de uma delegacia de polícia. Todos eles baixam a cabeça. Nós sabemos disso. Não sabemos quem trabalha na polícia? Até o andar dentro da polícia tem um cheiro macabro. Voltamos para o cheiro do Zizek. Não é verdade? Quem anda pelos porões das delegacias não fazem isso nos flagrantes de vocês? Nós sentimos o mal-estar de entrar dentro das delegacias? É esse ambiente que precisa buscar culpados. Contra esse cara eu tenho toda a estrutura do poder do Ministério Público que segue essa lógica, que precisa desesperadamente buscar culpados. Para explicar para dar uma explicação na sua estrutura burocrática, para ser o cara, e também nessa loucura da massa. Obrigado. De novo. Obrigado. Contra esse cara, eu tenho toda a estrutura do Poder Judiciário. Porque a grande maioria dos juízes, é um problema terrível isso que vocês devem enfrentar na prática, os juízes se consideram integrantes
do Estado de segurança. Eles se acreditam que fazem parte do aparato de segurança do Estado. Eles não se acreditam que eles são garantidores dos direitos de qualquer cidadão, que é esse seu mandamento constitucional. Não, eles acreditam que são perseguidores de plantão. E nessa relação que nós temos, se eu sou um perseguidor de plantão, se eu acredito no estado de segurança, eu faço parte do aparato de segurança, o promotor faz parte do aparato de segurança, o delegado faz parte de segurança, esse juiz vai ter uma relação incestuosa com a acusação, que é uma relação de incesto. E vocês sabem disso. E que nas conversas dos gabinetes, está lá o promotor com o juiz. Contra esse cara, esse mesmo cara que eu estou falando, eu tenho contra ele toda a estrutura dos meios de comunicação de massa no espetáculo da dramatização da violência. Que é espetáculo. Estamos de acordo? Espetáculo absurdamente fantástico. Desde o Ratinho até o de vocês. Evidentemente, o de vocês devem ter o Idiota de Plantão, que tem um programa às 6 horas da tarde, um cara que conhece tudo, um cara que quer defender os bons dos maus, e ele é um cara que tem as condições de dividir o mundo entre bons e maus. Ele tem um bonzômetro, ele sabe quem são os bons, e que tem esse espetáculo que ele fica gritando. O Nietzsche tem uma expressão que eu acho dele fantástica, ele diz assim que todo idiota precisa gritar. E eles gritam. O Datena grita, né? Fantasticamente. Contra esse cara eu tenho toda a sociedade civil neurotizada pelo espetáculo da violência. Contra esse cara eu tenho um só. Amigos, só tem um cara na defesa desse cara contra toda a sociedade civil. Um. Se esse cara nega fogo, nós destruímos toda a cidadania. E esse cara que defende o um contra todos, que ousa defender o um contra todos, ele passa a sofrer preconceito da própria sociedade civil. Começa a sofrer preconceito entre os próprios advogados. Começa a sofrer preconceito entre os próprios defensores públicos, que muitas vezes reclamam que tem advogados criminais demais para defender esses bandidos e precisamos de defensores públicos para defender os outros, e não esses bandidos. Ou seja, nós que entramos nessa coisa, nós carregamos esse fardo de sermos o defensor do outro. Por isso que eu acho que a atuação do defensor criminal não é para qualquer um. Não é para qualquer bunda mole. Não é, amigos. Só tu tendo uma coragem ética muito forte para poder enfrentar isso com dignidade. Se tu não consegue fazer isso, diria o filósofo Evelyn, como é que é? São vaza. Tem outros lugares da defensoria que tu pode trabalhar. Tem lugares mais charmosos, nas relações homossexuais, por exemplo, que é absolutamente importante, mas que não tem essa podridão, ela é charmosa, mas que tem um grito com o outro que desmaia, então vai trabalhar vai trabalhar nas outras viadagens. Essa viadagem é para outro cara. Para outro cara, Patrícia, que eu não consegui ser. Eu saí do tribunal. Evidentemente, veio um monte de convite para esse escritório da advocacia. Eles ficaram de mim achando que a gente sabe alguma coisa. E eu não tenho coragem, nem me inscrevi na OAB. Eu não sou macho suficiente para ser um advogado criminal. Não sou. É a dona Rosaura, né? Vou falar no almoço. Dona Rosaura é a minha mãe, que está gravando, né? É que a minha mãe, dona Rosaura, fez tudo para eu ser gay. Fez tudo. Não conseguiu, mas fez força. Dona Rosário fez tudo. Ela queria que eu fosse gay. Não adianta, eu não tenho estrutura para enfrentar isso. Não tenho para passar por essa coisa de
do espetáculo deprimente de audiência de juízes fascistas, promotores fascistas, com uma empresa fascista, uma sociedade neurotizada, toda a defesa desse cara, que é uma pessoa, só isso. Nessa tesão que a gente tem por destruir o outro. E se esse outro for das classes subalternas, meu amor, é um fascínio fantástico que nós temos. Porque eles nos dão medo, né? No início tem uma expressão que diz assim: toda pessoa que tu olha, que tu não conhece, tu termina tendo ela como suspeita. O Rafinha Basso estava me dizendo que era para cuidar quando eu chegasse lá no hotel, porque era um lugar muito lá. Tinha muitos drogaditos lá, né? Mas é isso, né, Rafinha? É isso. A gente gera as pessoas que a gente não gosta, que fedem, a gente tem uma desculpa, é suspeito. Bueno, vamos começar agora a introdução da palestra, né? Tem um chamado do Hitler, esse ato falho foi fantástico, do Nietzsche, que eu acho que vai ser, eu estou escrevendo um outro livro sobre ele e o direito penal, mas trabalhando com o abolicionismo, que eu acho que daria o livro, essa expressão dele, que ele diz assim: a justiça apresentou-se perante a mim. Porque o nosso discurso é da justiça, né? Estamos de acordo? É isso, vamos buscar justiça, tal, nós trabalhamos na justiça, eu sou defensor da justiça, troço todo. Ele diz assim: a justiça apresentou-se diante de mim, e aí eu quebrei todos os meus ídolos e me envergonhei. Submeti-me a uma penitência e obriguei o meu olho a olhar onde ele não gostaria de olhar, e lá levar o amor. Parece o seguinte, que o Nietzsche está querendo gritar para a gente, né? É que a justiça, não esse é o nosso discurso, a justiça, se ela se apresenta diante de nós, evidentemente nós vamos ficar com vergonha dela. Vergonha de nos dizermos defensores da justiça. E nessa vergonha, ela termina como critério da justiça: eu vou ter que olhar onde os meus olhos não querem olhar. Ou seja, a destruição dos ídolos, nós não podemos, tu vai querer justiça, olhar onde os teus olhos querem olhar. Nós temos que olhar onde os nossos olhos não suportam olhar, Rafinha, naqueles caras. E lá, para esses caras onde tu não suporta olhar, tu tem que fazer força para olhar, tu tem um dever ético de levar o amor lá. E não consegue, o Nietzsche, toda a sua estrutura destruidora, marteladora, de separar o valor justiça do amor. Claro que o amor que ele fala não é o amor piegas, esse, né, que a gente está acostumado a ver. Vamos continuando. Um outro segundo chamado, né? O Nietzsche, ele destrói o pensamento do Darwin, né? O Darwin, no princípio da evolução, ele diz que os melhores vencem, né? Que é a perpetuação da espécie, né? Ou seja, com a seleção natural, vence os melhores, vencem os fortes. O Nietzsche diz que não, né? Ele diz assim que quem vence são os mais fracos, o espírito de rebanho. Diz que a tendência é a maioria destruir os mais fortes. Porque ele vai dizer que a força dos idiotas é espetacular. Os idiotas unidos jamais serão vencidos, daria para dizer. Nesse critério de seleção natural, os ditos melhores são excluídos pelo pensamento de rebanho. As nossas eleições demonstram isso. O cara não pode ser honesto para ser eleito. Vamos lá, vou explicar. Já vocês imaginaram o Aécio e a Dilma no programa dela lá do Bonner, se tivesse um detector de mentiras? Não é força de expressão. Você imaginou?
Eu estava dando aula para uma candidata a presidente da República. Eu estava conversando, mas e o Heidegger vai dizer que o poder necessita da mentira. Né? Então, às vezes, esse problema é fantástico do dito político, porque o político tem que saber de absolutamente tudo, tem que ter resposta para tudo. O cara tem que ser gênio. E nós chegamos no almoço à conclusão de que gênios são 5, 6, né? E somos nós aqui, né? Os idiotas são os outros. Aliás, o início da expressão que eu acho fantástico, ele diz assim: quem de nós dois é o idiota? Ele diz: Zaratustra responderia: aquele que acha que o outro é idiota, né? Porque o idiota é sempre o outro, né? Não somos nós. Mas vamos lá. Eu disse, mas como é que pode isso? Toda pergunta que tu faz para o político, ele tem resposta, vocês notaram isso? E essa candidata a presidente da República chegou e disse assim: pô, Milton, se ele não faz isso, ele não é eleito. Eu digo, então tu está querendo me dizer que todo político tem que ser cafajeste? Porque ele tem que responder mesmo que ele não saiba. Ou seja, a força da maioria que é a vencedora. Os ditos melhores, e é aí que destrói a visão do Daiber, que são os vencedores. Mas por que eu estou dizendo isso? Para nós aterrissar no nosso assunto. Da força da idiotia. Todos nós estamos no campo do direito, todos nós, imagino que todos nós, né? Tem alguns estagiários, imagino, tem umas guriazinhas ali com cara de estagiário. Por favor, fique com cara de estagiário, não fique com cara de profissional. A gente, quando vira profissional, como a gente fica feio, né? Todo esgualepado, né? É uma merda. Mas vamos lá. Todo discurso que nós temos, e isso que parece que nós temos que ter claro no nosso trabalho penal, que é assim, da causa da criminalidade, que hoje é o grande problema do mundo, no discurso, seja real ou imaginário, o grande problema do mundo é a criminalidade, é o que os caras estão dizendo. Feito? Ou seja, todos os programas políticos de estrutura de governo de qualquer país estão no problema da violência. Tanto é terrível esse problema da violência, do discurso da violência, que a indústria que mais cresce no mundo hoje é a indústria dessas empresas de segurança privada. Ou seja, nós estamos no caos do medo, no filtro do medo, nessa coisa terrível, numa violência que é real ou imaginária. Eu acho que é imaginária, mas não interessa se é real ou imaginária, porque mesmo sendo imaginária, para as pessoas é real. Nós estamos nesse espetáculo terrível, né? Todo mundo ousa falar sobre direito penal, um motorista de táxi, todo mundo virou especialista em direito penal, porque é um problema que pega a nós. E nós temos uma resposta fantástica, que nós ouvimos insuportavelmente, todo dia, todo momento, que é assim: qual é a causa da violência? Ou seja, eu tenho um problema que é a criminalidade. E daí a gente pergunta, mas e qual é a causa da criminalidade? Todos, absolutamente todos, têm uma resposta criativa fantástica. Qual é a causa da violência? Que o motorista de táxi diz, que o pai de vocês diz, que o ratinho diz, que o filósofo Aécio dizia. O filósofo Aécio disse que ia solucionar o problema da violência, ia reduzir a maioridade penal. Criativo, né? Nunca ninguém disse isso antes. Até quando o Aécio disse isso, eu me senti um idiota, né? Eu faço 30 anos que estudo direito penal, nunca consegui descobrir a causa da violência. E o Aécio sabe. Porque é que o idiota tem resposta para tudo. O idiota não consegue conviver com a dúvida. O Nietzsche teve pessoa que diz assim: o que deixa as pessoas loucas não é a dúvida. O que deixa as pessoas loucas é a certeza. Todo psicopata tem certeza absoluta. Tu vai no hospício, os caras todos têm certeza, têm plena convicção, porque eles têm resposta para tudo. Ele acredita em tudo. Ele acredita que é Napoleão Bonaparte, por isso que ele é louco. Ele ouve voz, embora não tenha voz, porque ele é louco. Ou seja, o que deixa as pessoas loucas é a certeza, a plena convicção, que o querido cara todo tem a resposta para o fenômeno da violência. Qual é que é o problema da violência? É a impunidade, né? Não é isso? Não é isso? Não estão de saco cheio de ouvir isso? E ficam repetindo. E isso entra no nosso imaginário,
E nós ficamos repetindo essa besteira, tu ouve essa idiota dos promotores públicos que vem, não, nós temos que combater, nós temos que proteger nós, os bons, deles, os maus. De novo, como o idiota é outro, o mal é outro. O Nietzsche tem uma expressão que diz o seguinte, o dia que eu conheci o homem bom, eu tive nojo da humanidade. Porque o dito homem bom normalmente é um hipócrita, é um fascista. Ele vai no Lions, ele vai no Rotary, ele vai na maçonaria, ele reza com a família, e ele sonega brilhantemente o imposto de renda, e ele não paga os direitos para a empregada doméstica dele. É um pulha. Esse é o homem bom, que é o bonzinho. Bueno, todos os caras têm isso. E daí tu pergunta para o cara, mas cara, por que tu chegou a essa conclusão? Pergunta para o cara, mas o que é impunidade? Os caras não sabem. Mas ele tem resposta. O problema da impunidade, o problema da criminalidade, é um problema que nós não damos conta, amigos. Nós não sabemos o que fazer com o homem criminoso, ponto. Amigo, nós ainda hoje, na humanidade, não sabemos o que fazer com o homem violento. Não sabemos. Mas o idiota sabe. Porque o idiota tem que ter respostas. Ele precisa acreditar nas respostas. Mesmo porque o cara que saber a resposta ao fenômeno da violência, esse cara vai ganhar o prêmio Nobel. Mas, o dia que nós descobrirmos a causa da violência, nós vamos superar esse tipo de humanidade que nós temos hoje. Nós estaremos no além do homem, porque nós somos pessoas constituídas pela violência. Todos nós. Eu imagino quantas vezes no trânsito de manhã que a gente sai com os cornos azedos, atrasados, quantas pessoas no nosso imaginário nós matamos no trânsito, né? Esse desgraçado, que se pudesse dar um tiro e tal, é isso, nós somos isso. Ou seja, eu tenho um problema que é sério, real ou imaginário, mas é sério, que eu não dou conta do problema. O que eu faço? Eu tenho um problema absurdamente complexo, tanto que nós não demos conta. Eu tenho um problema complexo que eu não dou conta desse fenômeno complexo, o que eu faço? Eu aproprio de verdades do senso comum, simplifico a complexidade. Eu tenho um problema complexo, que é o problema da violência que eu não dou conta, eu pego um princípio simplificador do senso comum, que é a impunidade, e dou resposta simplificada a um fenômeno complexo. Está confuso isso? E o problema disso, novamente, se eu reduzo a complexidade, ou seja, se eu acredito nessa mentira, eu vou viver na mentira. Esse é o problema da mentira. Se eu acredito, imagine assim, se nós juristas chegamos à conclusão de que o problema da violência é a impunidade, o que nós vamos querer? Punir cada vez mais. Não é isso? Nós vamos o que fazer? Aumentar as penas, criar novos tipos penais, reduzir os direitos processuais do cidadão, reduzir os direitos do cara na execução da pena, porque eu acredito na mentira. E o escândalo não é a população acreditar na mentira. O escândalo somos nós, operadores jurídicos, acreditarmos nessa mentira. Nesse momento que eu acredito que eu tenho que punir os caras, dane-se os direitos do cara. Que foi o que o Joaquinzão fez no Mensalão. Não interessa se o cara é culpado ou não. Não interessa se tem prova ou não. Eu preciso buscar culpados. E nós que trabalhamos, quando vai vir falando que tu faz 400 petições lá, alegações finais, e só 5 são absolvidos, é essa lógica que tem. Tu parte do pressuposto de que há uma verdade na denúncia e que a tua atuação enquanto juiz é diminuir a criminalidade botando os caras na cadeia. Nós perdemos até o nosso significado. Tu destrói todos os princípios construídos milenarmente, dá para dizer, dos direitos do cidadão. E depois, o discurso da impunidade, ele é tão cruel
que ele não se sustenta. Vamos ver lá no Rio Grande do Sul, Patrícia. No Rio Grande do Sul, a população do Rio Grande do Sul aumentou nos últimos 10 anos 10%. Porto Alegre está diminuindo a habitação, o número de pessoas. Porque é uma da sociedade, eu estava falando isso no almoço, né? A sociedade que nós estamos, é uma tendência a reduzir o número de filhos, né? Está indo, está diminuindo. Pois bem, lá no Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos aumentou 10% a população carcerária do Rio Grande do Sul aumentou 115%. Estão conseguindo perceber a diferença? Aumentou 10% na população e eu tenho 115 cara por cento no presídio. Eu tenho tanta gente no presídio que eu não sei onde eu vou colocar os caras, de tanto que eu boto os caras no presídio. Ou seja, nunca se puniu tanto. Mas o discurso ainda é o mesmo. Tanto que a ONU está gritando para nós. O Brasil hoje é o terceiro país do mundo que mais bota gente na cadeia. Pedrinhas está aí. Mas o discurso é da impunidade. Ou seja, não interessa se é verdade ou não. As verdades do senso comum, ela independe de prova, mais ou menos como a fé. A fé, meus amigos, basta por si mesmo. Estamos de acordo? A fé se basta. Só que nós não podemos, no campo da cultura, no campo do saber, ter a fé como bastando por ela mesma. Nós precisamos de comprovação. Porque na fé tu acredita e pronto. E parece que o problema esse da impunidade é um problema de fé. E nós somos instrumentos disso. Cruéis instrumentos disso. Tão cruéis que os caras que estão lá são aqueles que não têm o nosso cheiro. O Milton Santos dizia que foi o grande, eu acho, o grande intelectual brasileiro dos últimos tempos, que ele carregava contra ele uma tríplice preconceito. Negro, nordestino, baiano, né? E comunista. O Milton Santos dizia o seguinte, que a função do intelectual, meus amigos, a função do intelectual é causar desconforto, é causar mal-estar, é causar raiva, é causar indignação, é carregar suspeita, é carregar dor. Parece assim que a função do intelectual, ele é caminhar para a guilhotina. Eu não confio no intelectual que pacifica. O intelectual tem necessariamente que causar mal-estar para os seus ouvintes. E em direito penal, se vocês querem bem-estar, pega o Damásio. Dali o mundo está resolvido. Pimba, depois o mundo começa no direito penal e acaba no direito penal. Aliás, vocês fizeram isso para passar no concurso? O concurso para mim é uma máquina de idiotizante fantástico. Porque o cara que passa o concurso é o cara que tem maior capacidade de acumular dados. Mas acumula dados. Um computadorzinho, boboca qualquer, vai acumulando. E o cara passa. Daí ele vai trabalhar, tu pergunta para ele, o que tu vai fazer com o que tu sabe? Ele não sabe fazer com aquilo que ele sabe. Porque o que interessa não é, Patrícia, o que não interessa é o quanto eu sei. O que interessa é o que eu posso fazer com aquilo que eu sei. E o dito concurseiro que termina passando, possivelmente muitos de nós, que termina passando, fica o tempo todo, a gente já sabe que ele vai passar, o cara que passa os 5 anos na faculdade, coletando dados, passa os 5 anos na faculdade e não come ninguém. E vira... Opa, tu tá até aplaudindo, né, cara? É tu? Pô, vê se trepa, amiguinho. É ele! Passou agora. Mas isso vocês devem enfrentar porque esses caras são forjados para ser burocratas. São forjados. Os caras do concurso, o cara é forjado para ser burocrata. O Emílio Clerc, promotor da Bahia, que eu acho fantástico, ele conta a história de um promotor que passou no concurso, depois de todo o tempo lá, e vieram os processos deles, ó, tem que fazer isso, ele olhou. Mas só faltava isso, eu fiquei 4 anos estudando, feito louco para passar no concurso, e agora eu vou ter que trabalhar. É mais ou menos isso, né?
Essa é a estrutura do burocrata. E que parece assim, o Nietzsche vai dizer, que na verdade, dessa estrutura do malestar, ele diz que os criativos são os mais odiados porque são os aniquiladores mais radicais. Que não é o caso do saber que a gente recebe para o concurso do Damasceno da vida. Que é um saber uma perfumaria vulgar, uma vulgata. Que tem resposta para tudo, né? O Nietzsche até vai dizer que o problema é que nós, ele diz que nós pagamos, eu acho que isso nós vamos ter que enfrentar, nós defensores vamos ter que enfrentar isso, que o Nietzsche diz que nós pagamos caros exatamente por causa das nossas virtudes. Se vocês não tiverem virtudes, vocês não causam mal-estar. Vocês vão causar mal-estar a hora que vocês apresentarem virtudes. A hora que vocês forem homizinho suficiente para meter a mão no poder. Bueno, segundo, eu acho, meus amigos, assim, que para a gente entender o direito, a gente tem que sair fora do direito. Porque se eu olho o direito a partir do direito, eu tenho um saber esquizofrênico, porque o direito, dentro do direito, ele tem respostas para tudo. Ele se completa. Por exemplo, assim, tu vê assim no artigo 59 a finalidade da pena é reprimir e reprovar. É isso que diz lá no 59. Feito? Bom, se tu olhar o direito, desde dentro do direito, tu vai dar para a finalidade da pena, que é o que diz o artigo 59, que é reprimir e reprovar. Ou seja, o direito se esgota dentro dele mesmo. Tu nunca vai saber os condicionamentos, o que funda, o ser em si do direito. O ser aí do direito. Ou seja, de onde vem essa porcaria? Por onde é que vai a pena? Qual é o sentido da pena? A pena é mesmo para isso? A história tem de demonstrar isso? Eu tenho que fazer alguns interrogantes. Mas esses interrogantes eu tenho que fazer desde fora do direito, não desde dentro do direito. Então eu estou convencido que eu só consigo entender o direito no momento que eu saio fora do direito. Bueno, e eu acho que é a partir, não adianta não, tem que ter algum saber teórico. Porque senão nós ficamos... Eu fiz sacanagem de novo aqui. Estou te enchendo o saco, né? Por que tu passou no teu cabelo, tá todo molhadinho? Gel? Mas isso é coisa de diabo, cara. Não? Legal. Eu vou usar esse troço aí, né? Bueno, vamos lá. E é desse ponto que eu queria discutir com vocês. Vejam só. Para Platão, a filosofia, ela termina nascendo a partir do momento que eu tenho a capacidade de me admirar. Que a coisa desperta admiração em mim. Ou seja, que eu saio do marasmo. Que parece a dúvida, né? Por Aristóteles ele vai um pouco mais longe, ele vai dizer que vai nascer a filosofia quando eu me espanto. Quando eu coloco entre parênteses as minhas verdades. Que eu começo a desconfiar que as verdades que eu tenho não são verdades. É o reconhecimento que eu tenho alguma ignorância e que eu preciso fugir da ignorância. Ou seja, que eu não sou o resumo da ópera da história. Que eu não sou o cara. Embora a gente faça uma força desgraçada para se achar o cara. Quando na verdade, meus amigos, todos nós somos uns merdas. O Nietzsche diz que é impossível se fazer a biografia de alguém. Porque na vida de todos nós tem coisas impublicáveis. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Eu vou fazer a minha biografia, eu estou ralado. Tem coisas na minha vida que eu fiz, que nem eu suporto ouvir que eu fiz. E que isso repete para cada um de nós. Ou seja, parece que é esse momento de fugir, de reconhecer a minha ignorância e tentar dela fugir. Mas parece para Nietzsche, que é o mais forte que aí que eu queria deixar mais marcado para vocês, o Nietzsche diz que a filosofia nasce com Tales de Mileto. O dia que Tales de Mileto, lá na Grécia, ele vai para o mar, olha o mar, pensa o mar, olha o mar e vê água. Até Tales de Mileto, as pessoas iam para o mar, olhavam o mar e não viam água.
vinham obra dos deuses, vinham Poseidon, via Eros, via Caos. Não vinham água. No primeiro momento da história, que alguém vai para a coisa e vê o que a coisa é, e não o discurso sobre a coisa, nesse momento nasce a filosofia. O que eu quero com vocês, meus amigos, é tentar ver o direito penal com vocês, não sobre o que dizem que o direito penal é, mas sim o que o direito penal é. Eu gostaria de olhar para o direito penal e ver o direito penal como água, não o discurso que até agora sustentou a existência do direito penal. Ou seja, o direito penal, enquanto ramo da filosofia prática, na sua caminhada histórica, enquanto aqui e agora, enquanto fenômeno histórico, não fenômeno metafísico, o que o direito penal é? Não aquele direito penal que o Damásio diz que o direito penal é. Eu quero mudar um pouco o foco do canto do mundo de olhar o direito penal. O que, na verdade, eu gostaria, meus amigos, é de tentar destruir o terrível fascínio que nós temos pelo direito penal. A crença que nós temos no direito penal. A crença que o direito penal serve para alguma coisa. Eu até hoje estou procurando um cara que tente me justificar racionalmente a existência do direito penal. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas como é que eu vou falar para o direito penal? Como é que eu vou falar em lei penal? Se eu não falar de onde vem a lei penal. O crime não existe por aí, estamos de acordo? Não é algo metafísico. Só existe crime porque alguém diz que isso é crime. Feito? Não é isso? Tanto que a própria lei diz que não há crime sem lei anterior que a defina. Ou seja, crime não é algo metafísico, crime é algo histórico, que os crimes de ontem não são os crimes de hoje, que não são os crimes da manhã, os crimes que não são daqui, não são de lá. Ou seja, na vertical, no curso da história, os crimes se modificam, e na horizontal também se modificam os crimes. Por quê? Porque não existe algo eterno. Tanto que o Lévi-Strauss fez o seguinte trabalho. Ele queria saber quais eram os crimes naturais e quais eram os crimes culturais. Para Lévi-Strauss era assim, os crimes culturais seriam aqueles crimes que foram se modificando no curso da história. E o crime natural seriam aqueles crimes que sempre existiram. Amigos, sempre, 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 em todo o curso da história, tudo foi possível fazer. Tudo. Tudo. Tudo que hoje é permitido, sempre foi lícito fazer. Apenas um, que é um crime eterno. Que é o que o Freud vai trabalhar no Tote e Tabu, que é o crime de incesto. Que é um momento em que eu internalizo a proibição de manter sexo com as pessoas do mesmo clã. Tanto é que quem trabalha no crime sabe disso, que normalmente o cara que pratica o crime sexual mediante violência, como regra é um doente. E como regra foi violentado quando criança. É só ir lá. Os presídios não vão ficar sabendo disso. Ou seja, nesse momento da história. Mas ele é tão agressivo, né? Que a recusa é tanta que até a comunidade dos delinquentes é contra. Não é verdade? Lá no presídio, nós trabalhamos no presídio, né? O cara que comete mais crimes é o cara. Estamos de acordo? O cara tem status. Se o cara é estuprador, isolam ele porque matam o cara, né? Ou seja, o cara consegue ter até na própria comunidade dos delinquentes, esse crime é rejeitado. Bom, mas se isso é verdade, que só existe crime porque alguém diz que é crime. E quem é que diz que crime é crime? É o poder. Estamos de acordo? Na nossa estrutura é o poder legislativo. Ou seja, está nas mãos do Tiririca dizer o que é crime e qual é a sanção que o cara vai tomar. Porque ele é fruto do poder. O poder legislativo reúne esse manga de idiota, reúne eles e estabelece o que é crime. E qual é as consequências desse crime. E esse crime, que sai desse poder, que
ele vem para o legislativo, daí vem o poder executivo que sanciona. E depois vem para o outro poder que vai determinar o encarceramento já na terreno legal, que é o poder judiciário. Ou seja, tu não consegue estabelecer o direito penal sem uma vinculação terrível com o poder. Dos outros campos do direito, você trabalha mesmo com... Tu atua dentro dele, mesmo sem a necessidade de leis. Direito de família. Tem necessidade de lei? Não tem, né? Nem a Constituição. A Constituição vai lá dizer, a família é a união de homem e mulher, não é isso? Adianta a Constituição dizer isso? Não diz que vem a sociedade e destrói tudo isso. Ou seja, tu consegue viver nos outros campos do direito sem lei. No nosso campo do direito, nós não vivemos sem lei, no direito penal. Porque hoje nós podemos acabar com todos os crimes no Brasil. É só revogar as leis penais. Porque o crime é feito. Bom, ele é feito pelo poder. Então, como é que eu posso estabelecer um olhar sobre o direito penal se eu não tenho consciência de onde vem o direito penal? Bom, se o direito penal está vinculado ao poder, eu tenho que discutir o poder, meus amigos. Senão nós vamos ser bobocas. Como nós temos sido historicamente. Para usar o exemplo, a fala do Evelyn. E vamos lá, poder. Primeiro, meus amigos, só existe poder se existir vassalos, se existir obedientes, se existir vacas de presépio. Só pode existir poder se existir submissos. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é da essência do poder, seja ele qual for, é da essência do poder ser arrogante, ser prepotente, estar acima do outro, destruir o outro. É da essência do poder ter uma verdade única, é destruir a alteridade. O poder é o que dá a palavra final, é o que estabelece o que é verdade para todos e destrói todas as outras verdades possíveis. Por exemplo, a sentença do juiz, quando ele diante do exposto condena, o que ele está fazendo? Ele está professando uma verdade, a partir do canto do mundo dele, destruindo todas as outras verdades. Ou seja, o poder não admite nada que seja contra ele. É da essência do poder e dos seus agentes ser arrogantes. Os juízes que vocês trabalham são arrogantes? São, né? Porque é da essência do poder. É que o poder, ele tem que professar a verdade única. Ele tem que ter razão. Tanto que o juiz tem que dizer diante do exposto: julgo. Ele saiba ou ele não saiba, tenha ele ou não certeza, ele tem que professar uma verdade, mesmo que ele não saiba qual é a verdade. Está confuso isso para vocês, hein? Eu estava dando um exemplo, ajuda. Então, vamos lá. Eu cheguei em Porto Alegre, estava no cível, e me mandaram trabalhar numa vara, no regime de exceção, e veio para mim um processo desse tamanho, que era uma multinacional e um cientista. A multinacional contratou cientista para fazer o sistema no-break. Que na época, não sei se você lembra disso, quando falia os computadores, os bancos fechavam, pegou isso, né? Então daí fizeram, não sei se os mais antigos lembram disso, né? Era uma merda, era um fórum para fechar. Bom, então daí fizeram o processo lá e o cientista estava cobrando os no-break, o royalty da multinacional, porque ele dizia o seguinte: eu fiz o sistema no-break, quero receber os royalties. Veio a multinacional e disse: ele não fez o sistema no-break, eu não vou pagar os royalties. Veio aquele processo desse tamanho, e eu, para julgar, claro, eu entendo tudo de sistema no-break, né? Eu fiz um curso na Sorbonne só sobre isso. Porra, peguei aquele processo e digo: é tudo comigo. Comecei a ler e tal. Uns esquinotes que se fui para a perícia. Tinha uma perícia, não é força especial, desse tamanho, é o seguinte: um cara com doutorado em Frankfurt, o cara fez o sistema no-break. Peguei outra pesquisa, outro desse tamanho, na Inglaterra, na França, os caras veio lá, o cara não fez o sistema no-break.
Pra perícia do juiz, né? O idiota lá, ele só botou uma frase assim, tá certa a perícia do fulano de tal. Bom, estudo comigo, né? Fui estudar perícia. Amigos, eu não passei da primeira frase. Eu não entendia. Mas não era eu que não entendia. Ninguém de nós entendia. Porque tu parte de um pressuposto teórico que o juiz sabe tudo, porque ele pode julgar sobre tudo, porque tudo vem para o judiciário, desde até o barulho da tesão do cara ao troço do supermercado. Quer dizer, tu parte do pressuposto que o juiz é Deus. E ele acredita. Nós estamos no Face, tá aí, ele acredita. Bueno, e eu pego aquele troço e digo, agora, o que eu vou fazer? Entrei em crise. Comecei a ir pela casa da dona Rosaura, minha mãe, diz, Hamilton, o que está acontecendo? Diz, mãe, esse troço aí. Sim, cidade, eu não sei o que fazer. Não sei, não, só eu teria que sair eu teria que fazer faculdade de engenharia, fazer os 5, 6 anos para voltar para... Digo, pá, mãe, eu não sei fazer isso, mas tu não sabe fazer, não faz. Eu fui a filosofia da dona Rosaura, tá certo, dona Rosaura. Digo, mamãe, eu tenho que fazer. Eu disse, mas Hamilton, desde criança eu te ensino para tu não te meter de pato a ganso. Eu te ensinei sempre que tu não faça as coisas. Tu parece que tem fogo no rabo, fica fazendo confusão, te metendo não sabe, vai dar confusão. Eu digo, mamãe, eu tenho que fazer. Eu disse, como tem que fazer? Mas eu tenho que fazer. Ela disse, mas eu vou falar com o presidente do tribunal. Só faltava essa agora. O cara lá, o Milton Martins, o presidente, eu vou falar com o presidente, quando é que se viu obrigar meu Hamilton a fazer o que não sabe? Pá! E eu tinha. E eu não podia dizer eu não sei. É que o poder não tem a possibilidade de eu não sei. Ele tem que saber. Mesmo que não saiba. E eu pego o processo e mexo aquele troço. E lá no meio do processo eu pego uma certidão que estava escrito assim. Da vara tal, tem uma ação de cumprimento entre as mesmas partes que tinha sido ajuizado 4 meses antes. Daí eu dei o melhor despacho da minha vida. Remeta-se a vara tal, porque está preventa. Olha, até hoje eu não sei o que deu, mas era impossível mudar. Passou 20 anos depois, quando o cara disse, putz, lembra aquele processo? Putz, eu fui ao juiz, conversei com os caras, conseguiram se entender. Porque tu não sabe o que tu vai fazer. Porque o poder tem que ser tão arrogante que ele tem que mentir. É da essência do poder, o poder ele é sacana. O Bauman vai dizer que todo poder necessita de verdade, e o poder absoluto precisa de verdade absoluta. O poder não pode estabelecer com a dúvida, ele tem que ser o dono da verdade. Todo poder é fascista, todo poder é mau. Do procurador-geral de vocês, do corregedor, do professor, do pai, todo poder inexoravelmente tende ao abuso. Aí a pergunta que fica, e aí entraria no papo do Evelyn, mas se o poder é isso, a pergunta que fica, que os caras não conseguem resolver no plano da filosofia, é a seguinte, mas por que razão nós obedecemos? Se o poder é isso. Se o teu corregedor é um fascista, por que razão eu obedeço? Se a decisão do tribunal é uma decisão fascista, por que eu obedeço? Por quê? Porque só existe poder, meus amigos, se existir vassalos. Porque o poder sem o correspondente obediência, ele não se sustenta. Há uma relação dialética entre o poder, entre o opressor e o oprimido. Porque o Etienne Laboitier, que eu acho que é o cara que melhor trabalhou sobre isso, em 1500 e pouco, ele diz assim, que na verdade é assim, que a pergunta que ele se faz, basta o dominado não fazer nada que a dominação desaparece. É assim, os bancários do Brasil hoje podem quebrar o sistema capitalista, sem fazer uma revolução, só cruzando os braços, não fazendo nada. Os motoristas urbanos aqui em São Luís podem destruir essa sociedade cruzando os braços, não precisam ir para a rua. Os lixeiros podem fazer a mesma coisa. Mas o Etienne Laboitier, mas por que razão eu obedeço? Tanto o Etienne Laboitier como o Nietzsche seguem a mesma linha, embora em palavras diferentes,
embora o Nietzsche tenha estudado Etienne Labotie, porque o livro de Etienne Labotie só foi descoberto depois que o Nietzsche tinha morrido. Os dois dizem assim, parece assim que desde o começo da história da civilização, aquilo que nós falávamos no almoço, parece que desde o primeiro momento que se constituiu a sociedade humana, ela se constituiu na base de que alguns mandam e outros obedecem, e isso já está introjetado no nosso DNA. O Etienne Labotie diz assim, que parece que entra o poder, que é terrível, porque nós viramos, a expressão que ele usa, afeminados. Afeminados estão escrevendo em 1500 e pouco, né? Uma pessoa sem vontade. Parece que perante o poder nós viramos covardes. E o Nietzsche diz, parece que no final de tudo é assim que nós obedecemos para poder mandar nos outros, para justificar. Ou seja, o cara que é puteado pelo patrão no serviço, chega em casa, surra a mulher. Ele se crê maior que os de baixo para se crer, ele se crê menor que os de cima para se crer maior que os de baixo, para justificar o mando dele. Tanto é essa história do poder, que tu vai trabalhar agora direito penal com o Ferraioli, por exemplo, toda a construção do garantismo penal, ele parte de uma visão pessimista do poder. Quando o Ferraioli vai trabalhar com o sistema de direito penal, com o sistema de garantia do cidadão, ele parte do pressuposto que todo o poder tende inexoravelmente ao abuso. Eu acho diferente. Eu acho que todo poder ele é abusivo. Todo poder não é democrático. Todo poder vê o mundo a partir apenas de um canto do mundo. Todo poder destrói a alteridade. O que eu estou querendo dizer para você é que nós temos que sempre desconfiar de todo o poder. Todo o poder. Quando vem uma estrutura do inquérito da delegacia, eu tenho que desconfiar desse inquérito. Porque ele tende inexoravelmente ao abuso. Porque ele é um ato de poder. Eu não posso crer no poder enquanto jurista. Eu tenho que trabalhar com a desconfiança. Eu tenho que partir do pressuposto que todo aquele ato de império que vem da delegacia, da polícia, ele é destinado a destruir o cidadão. Eu não posso crer na bondade do perseguidor. Eu tenho que desconfiar terrivelmente da denúncia. Eu não posso olhar a denúncia com boa fé, inocentemente. Eu tenho que partir do pressuposto teórico de que aquela denúncia ela é mentirosa, que ela é destrutiva dos direitos do cidadão, porque ela é um ato de poder. Eu tenho que desconfiar de toda a decisão dos juízes. É com uma questão de sanidade intelectual. Porque não existe o bom poder, seja no executivo, no legislativo, ou no judiciário, ou em qualquer lugar. E a nossa função, enquanto operador jurídico no direito penal, é tentar limitar esse poder. Eu não posso crer nele. Eu tenho que ser o contra-poder. Eu não posso estar do lado do poder. Todo o poder, meus amigos, necessita impor a sua verdade. Todo o poder necessita castrar o diferente. Todo o poder precisa punir aquele que não lhe é agradável, que não tem o seu cheiro. Todo o poder quer destruir, quer excluir. Todo o poder ele é extremamente vingativo. Talvez por isso o Maffesoli trabalhe muito bem. O Maffesoli diz o seguinte, tanto isso é verdade, que ele diz assim que a esquerda jamais deve chegar ao poder. Que a esquerda tem que quase chegar ao poder. Porque o dia que a esquerda chega no poder, fica igual. O Nietzsche trabalha bem com isso, né? O Nietzsche diz assim lá no Crepúsculo dos Ídolos, ele diz assim que paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza as pessoas. Para Nietzsche, todo cara que chega no poder vira um imbecil. O Juremir vai dizer que o poder esquizofreniza, que o poder deixa as pessoas loucas. É um grau de arrogante psicótico o poder. Estou falando dos juízes que vocês conhecem. É os juízes que nós conhecemos, assim que... Esses dias deu na internet, foi em Natal, né? O desembargador que deu voz de prisão para o garçom que não botou gelo na bebida dele. Isso é esquizofrenia, estamos de acordo? É que o poder, ele é isso, ele manda. O poder, ele não deve explicações para ninguém, ele se basta por ele mesmo. O idiota acredita nisso. Que eu me sinto legitimado a processar um cara que diz que juiz não é Deus.
Lembra? Nas últimas horas na internet? Aquele caso lá de Sobral, do juiz que chegou no fim da tarde, no domingo, no supermercado, e o supermercado estava fechado. É uma coisa que parece que acontece em todo mundo, né? Os caras fecham o supermercado no domingo de noite. Mas para o juiz, onde é que se viu? O juiz mandou o segurança abrir o supermercado. E o segurança não abriu o supermercado, ele matou o cara. Porque ele tem esse grau de uma arrogância esquizofrenizante. Eu me sinto legitimado a fazer o que eu quero, a botar meus empregados a trabalhar, os meus filhos a trabalhar. Eu me sinto legitimado, eu como ministro do Supremo, a telefonar para desembargadores, para botar a minha filha para ser desembargadora, porque eu estou acima de todos. Porque eu sou o poder. O poder é algo absurdamente doente. E ele diz, o Nietzsche, que não é a necessidade, não é a cobiça. O demônio dos homens é o amor pelo poder. Vocês já vão descobrir por que eu estou falando tanto do poder. O Nietzsche diz que o cruel, ele desfruta o supremo gozo pelo poder. Ou seja, a pessoa cruel, ela tem tesão pelo poder. É algo assim... que acompanhe o cara, que ele tenha a aura do poder, que ele se sente, é isso, o grau de legitimação dele é fantástica. E para o Nietzsche, assim, os caras que buscam a grandeza, que buscam o poder, normalmente são pessoas más, são pessoas que não se suportam. A única coisa que eles têm para se suportar é usufruindo do poder. E ele termina dizendo assim, que o meu grito de virtude se erga contra tudo que tem poder. Tanto é que na construção histórica, meus amigos, de todos os direitos humanos, foi tentando legitimar o poder, deslegitimar o poder. Há um reconhecimento na nossa estrutura de caminhada que o grande violador dos direitos humanos é o próprio poder. Quando eu luto pelo princípio da presunção de inocência, o que eu estou querendo fazer? Controlar o poder, não é isso? É preciso estabelecer os limites para essa porcaria. Quando eu estabeleço o princípio do contraditório, o que eu quero? Eu quero limitar o poder. Quando eu estabeleço o princípio da publicidade dos atos processuais, o que eu quero? Eu quero limitar o poder, que o poder bote a sua cara. Quando eu exijo que o poder fundamente as suas decisões, eu quero fazer o quê? Eu quero todos confiando no poder, eu quero que o poder bote a cara. Ou seja, todos os direitos humanos que nós temos foram criados na limitação do poder. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o poder não é amiguinho dos direitos humanos. O grande violador dos direitos humanos não são essa molecada que estão aí. O grande violador dos direitos humanos é o próprio poder. Um Estado que deixa Pedrinha ser Pedrinha é mais delinquente que os caras que estão em Pedrinhas. Ou não? Não? Esse é o meu medo com o defensor público. Que aconteça com o defensor público. Está no fim, né? Não. O meu medo com o defensor público é que o defensor público chegue perto do poder e seja cooptado pelo poder. O medo que eu tenho é que os defensores públicos virem merda. O Nietzsche diz assim, as pessoas querem chegar ao poder achando que lá no poder está o trono e não percebem que lá no poder normalmente estão as fezes, estão as merdas. O poder exerce um fascínio e o poder vai tentar cooptar vocês sempre, que a melhor coisa para um juiz fascista, a melhor coisa para um promotor fascista, a melhor coisa para um delegado fascista é ter vocês do lado deles. E vão oferecer vantagens. Tu não te preocupa com nada, tu não precisa nem assinar os termos de audiência. Tu não precisa ir nas audiências. Tu faz um favor para os caras, tu pode ficar em casa o tempo todo, deixa que eles fazem. Tu percebe? Vai ser um grau e é uma barbada. Tu vai ficar em casa o tempo inteiro jogando golfe, coisa parecida, com o próprio juízo, com o próprio promotor, os estagiários já fazem tudo, e você não faz nada. Porque tu está cooptado por esse poder terrível que tende ao abuso. E esse poder tem um fascínio. Vincula.
Tu já vai querer ter uma caminhonete estranha, não sei o que, lá com outro cara. Que pô, eu estou me sentindo idiota falar isso, porque vocês sabem disso. E o poder dá esses acenos fantásticos. De repente, o que tu faz? Tu troca o teu assessor para o assessor do juiz e tal. Vira essa putaria que nós conhecemos. Ou seja, parece assim que a construção de uma defensoria é a sua inexistência de poder para poder denunciar o próprio poder. Se tu está dentro dele, vinculado por essa relação incestuosa, tu é um cara vinculado, tu fica apodrecido no plano ético e tu jamais pode atacar. Daí, tu me avisa quando faltar 5 minutos, tá? Faltam 15 minutos? Tá bom aqui, tu veja só. Ele fala 15 minutos, eu falei 9 páginas, são 21 de anotação. Mas é verdade, eu nunca consegui terminar uma palestra. Não é verdade? Não adianta, eu tomo nota. Mas vamos retomar Salles e Mileto. Mas o que é o direito penal? Mesmo, esse é um problema, Patrícia, que pega até nós, os nossos. Que os caras terminam dizendo que a função do direito penal é limitar o poder. Que o poder ele é abusivo. Vai vir um café para mim. 2. Que é os mais avançados, né? Ou seja, os Zaffaroni, os Zaffaroni da vida, que a função do direito penal, a construção do direito penal, o que ele faz? É tentar limitar esse poder que é abusivo. Voltando, que o poder tem o abuso, que o direito penal, que eu não posso deixar a mão da sociedade privada, não posso deixar a perseguição na mão do Estado, eu preciso limitar o Estado e eu uso o direito penal como um instrumento, como um sistema de garantia da cidadania. Eu acho que esse é um discurso legitimador do direito penal, e eu acho que é um discurso conservador do direito penal, e é um discurso que se sustentava 100 anos atrás. Eu acho que se nós não olharmos o direito penal metafisicamente, tentando olhar o direito penal o que ele é, e não aquilo que dizem que o direito penal é, ou seja, olhar o direito penal e tentar ver água, para mim o direito penal é a face mais cruel do poder. O direito penal, o que ele faz? Eu tenho um poder que eu não confio nele, que é um poder que tende ao abuso. Esse poder que tende ao abuso elege uns indesejados para aniquilar os indesejados. Os tiririca da vida vêm lá, o que eu tenho nojo, de quem que eu tenho nojo. Eu elejo essas pessoas num processo de seleção e eu tipifico a conduta dessas pessoas para me livrar dessas pessoas. Volta ao começo da fala, eu não sei o que fazer com o homem criminoso, eu quero me livrar desses caras, o que eu faço? Eu seleciono as condutas. Eu faço assim, eu odeio o estuprador, feito? Tenho nojo do estuprador. O que eu faço? Eu tipifico no 213 a conduta do estuprador para destruir ele. É isso que o direito penal tem sido, e é isso que o direito penal é. Eu não dou conta de determinadas pessoas, eu quero me livrar de determinadas pessoas, eu quero matar determinadas pessoas, eu boto essas pessoas em pedrinhas. E pedrinhas eu estou usando como força de expressão, porque nós estamos em São Luís, porque todo o país está cheio de pedrinhas. Lá no Rio Grande do Sul. É, que agora estão fechando. Tanto é que foi toda a arrogância dos gaúchos, foi esse presídio, tanto que o juiz das execuções penais veio na televisão chorando, disse que não suportava ser juiz gaúcho com isso lá. O gaúcho acho que é o melhor de todos. Tem uns que não acreditam que eles são o melhor de todos. Foi piada, né? É mortal tu ter que explicar a piada, né? Mas vamos lá. Ou seja, eu tenho algumas pessoas, um poder que tende ao abuso, que tem esse poder de solucionar. Mas vamos lá, por que o direito penal é... Porque o direito penal, para mim, desde o meu olhar, ele é uma profunda mentira. O direito penal não tem significado. Eu sei que você está fazendo algum mal-estar, mas vamos ver o seguinte. O problema do ser do direito penal... Obrigado, amigo.
que é insolúvel, é que o problema do direito penal é o seguinte, meus amigos. O direito penal chega tarde. Tá, amigos? O direito penal chega tarde. Vocês ouviram isso que eu estou dizendo? O direito penal não pode fazer nada pela vítima. O direito penal chega depois. Quando o direito penal chega, a mulher já foi estuprada. Feito? É da função do direito penal chegar no em pós. Quando ele chega, não tem mais significado a sua presença. Tu percebe isso? A não ser que tu consiga pensar num direito penal que chegue antes, que seria um sistema penal nazista, por exemplo, que Hitler achava que existia a população delinquente, que eram os judeus, os ciganos, os comunistas e os homossexuais. Não é isso? O que ele fez? Vamos matar os caras antes. Se tu entender que o direito penal possa chegar antes, tu pode fazer isso, um direito penal que vai destruindo os caras. Que no Brasil não é uma barbada de tu fazer isso, meus amigos. Os estudos que nós temos é o seguinte, que no Brasil hoje tu sabe as pessoas que estão no presídio, tu sabe tudo sobre a vida delas. É assim, 80 e poucos % das pessoas que estão no presídio têm entre 18 e 23 anos, eu sei a idade. Moram na periferia, eu sei onde eles moram. São analfabetos, eu sei o grau de escolarização. São negros, eu sei a sua raça. Eu não tenho emprego, eu sei que são desempregados. E não tem pais, eu sei a filiação. Eu sei quem são os delinquentes hoje. 85% deles. Bom, se é isso que o direito penal quer evitar, se o direito penal quer chegar antes, então vamos matar esses caras quando nascem. Não é isso? Fica utilitarista. Bom, mas eu não quero esse direito penal, então eu só posso ter um direito penal que vai chegar depois. Ou seja, eu vou ter um direito penal que é inútil. Está confuso isso que eu estou dizendo para vocês? Que bom, para mim está confuso. Mas vamos lá, vou tentar ser rápido. Vamos ver as justificativas para o direito penal. Daí tu pega lá o Damásio, os caras assim, bom, na prevenção primária, o direito penal, ele gera medo. Ou seja, é uma promessa do direito penal que é assim, só a minha presença de direito penal, só a minha ameaça de punição faz com que os crimes diminuam. Feito? Que é ameaça e punição, que é o discurso de todos esses bobocas que tem aí. Vamos aumentar a pena? Ou seja, eles acreditam que a simples ameaça de punição vai diminuir a criminalidade, não é isso? Isso eu faço quando eu quero aumentar a pena. Eu acredito no direito penal, que o direito penal vai causar medo para as pessoas, e todos os estudos que tem no mundo, o direito penal nunca causou medo para ninguém. Amigos, o direito penal não causa medo para ninguém. Não tem trabalho nenhum que demonstre isso. A Lahara até vai dizer que o direito penal funciona para quem não precisa do direito penal. Vamos ver o que a Lahara diz. Se eu perguntar para vocês, diria Lahara, por que razão vocês não cometem o crime de estupro? O que vocês me responderiam? Nenhum de vocês vai me dizer que é por falta de vontade. Tanto é que todos têm vontade, que aparece isso no nosso sonho. Nós recalcamos. Nenhum de vocês vai ser hipócrita o suficiente e me dizer que não pratica o crime de estupro, porque está escrito no artigo 213 do Código Penal. Feito? Vocês vão me dar razões éticas. Vocês vão me dizer que não praticam o crime de estupro, porque vocês foram educados assim para respeitar o outro. Estão de acordo? Eu diria que para nós o direito penal funciona, o 213 funciona, porque nós não vamos praticar o crime de estupro jamais. Ou seja, para nós ter ou não ter o artigo 213 do Código Penal que estabelece o estupro, não tem significado nenhum. Estamos de acordo? Estamos de acordo ou não estamos de acordo? Ou seja, para nós funciona. Agora funciona. E para o maníaco do parque? Funciona? Claro que não funciona do mesmo jeito. Tem o 213 ou não tem o 213, o maníaco do parque vai praticar o crime do mesmo jeito. Ou não? A não ser que tu consiga. Para tu achar que causa medo, tu tem que imaginar o seguinte, vamos pegar o maníaco do parque.
Estou falando do Maníaco do Parque porque a gente sabe aquele cara lá de São Paulo, né? Da terra de vocês. Tu acreditar nisso, tu tem que acreditar na seguinte história, que o Maníaco do Parque está na Avenida Paulista, perto da padaria Bela Paulista. Sábado de tarde, caminhando para lá e para cá, e eles dizem, o que eu vou fazer hoje de tarde? Pô, mano, o que eu vou fazer hoje de tarde? Não estou entendendo o que está acontecendo. Vou sair estuprar. Deu o Maníaco do Parque, pega a mulher, leva para o mato, tira as calcinhas dela, tira o sutiã dele e se lembra, meu Deus, crime hediondo, regime integral fechado. Daí ele brocha. Bom, tu tem que acreditar nisso para acreditar nessa história que o direito penal causa medo para alguém. Daí os caras dizem, não, mas o direito penal inocula. O que os caras dizem? Daí os caras dizem, pô, mas se não causa medo, ao menos quando eu boto o cara no presídio ele não está cometendo crimes. Que é mentira. Os caras cometem crimes dentro do presídio aos montes, o cara continua cometendo crimes dentro dos presídios. E o que mais? Os crimes que tem dentro do presídio, da maioria dos crimes que tem dentro dos presídios não são praticados pelos presidiários, são praticados pelo Estado contra os presidiários. Nós que trabalhamos no crime sabemos disso, dos crimes que os caras sofrem dentro dos presídios. Não é verdade? E o que é pior na nossa realidade brasileira ainda, hoje nós sabemos que de dentro do presídio, os caras comandam o crime fora do presídio. Então, quando eu boto um cara no presídio, eu reúno a elite intelectual dentro do presídio, que fica reunida 24 horas por dia, reunião permanente, comandando os crimes que acontecem fora. Ou seja, o presídio, tu não inocula os caras. Daí os caras vêm com o discurso que eu acho que é o mais lindo de todos, né? Eles dizem, não, mas é que nós vamos recuperar os caras. Todo dia, né? Os caras que devem sair ali de Pedrinha saem todos recuperados, né? Os caras acreditam nisso. Eu tenho uma relação, Patrícia, de amor e ódio por shopping. Eu vou lá no shopping do Moinho de Vento, em Porto Alegre, no shopping de burguesão lá. Eu estou lá, saio de tarde, eu encontro os caras, e dizem assim, desembargador Hamilton, que maravilha o senhor estar aqui no Shopping Moinhos de Vento. Eu quero agradecer ao senhor, o senhor me condenou a 10 anos no Presídio Central e eu estou aqui recuperado junto com o senhor. Acontece todo dia. Toda hora. Ele diz assim, aproveita e manda um abraço para a dona Rosário, aquela cadela da sua mãe. Eu acho que o juiz precisa acreditar nessa mentira para superar a vida. Ele precisa mentir para ele mesmo, para alojar no inconsciente que ele está botando o cara no presídio para ser recuperado, porque ele não suporta crer conscientemente que está botando um cara para ser destruído. Ele precisa acreditar na mentira penal. E esse discurso da recuperação, ele entra numa contradição, claríssima, uma condição em termos. Assim, se eu vou acreditar que o presídio recupera, bom, se o presídio recupera, manda tua mãe para lá para ser recuperado, teu filho, que é adolescente, que está enchendo o saco, manda para lá, para recuperar. Ou seja, essa crença, eu tenho que, para acreditar que o presídio recupera, eu tenho que acreditar na bondade do carcereiro. Percebe o que eu estou dizendo? Primeiro que é uma contradição em termos, porque é da essência do carcereiro não ser bom, porque ele é carcereiro. Mas eu tenho que crer na bondade do carcereiro, que esse cara é tão fantástico, esse carcereiro, que ele tem o dom, o bonsômetro de transformar os bons em maus, os maus em bons. Que ele é um cara preparado em psicanálise, em filosofia e tal, que ele tem esse dom divino de melhorar os maus. Eu tenho que acreditar nisso. E o Popó acredita. O Marco Aurélio, quando eu estava falando dos caras do mensalão, ele estava falando lá que os caras estão, os presos, ele usou a expressão reeducando-os no presídio. Mas reeducando a tua mãe. Como é que tu vai dentro daquele ambiente? Porque na verdade, o reeducar, quando eu quero recuperar, eu quero mudar a pessoa. E o Nietzsche vai dizer assim, não adianta, ninguém muda ninguém. Amigos, ninguém muda ninguém. Porque a vida é um contínuo. Ele diz, tu só pode mudar alguém se tu mudar o passado de alguém, e isso é tarefa do impossível. Porque eu sou a minha história. Os 2, 3 livros que eu li,
a minha infância, a Dona Rosaura, o seu Jorge, o Salo, o Diego, meus filhos, tudo que aconteceu, as desgraças que eu tive, as mulheres que eu tive, as mulheres que eu não tive, principalmente as mulheres que eu não tive, tudo isso terminou forjando esse Hamilton que está aqui. Feito. Eu sou uma abstração, eu sou produto da minha história. Feito. Porque a vida é um contínuo. Para mudar esse Hamilton, só tem uma forma, é mudar meu passado, que é a tarefa do impossível. As pessoas não mudam. A gente casa, a gente namora, a gente vê algumas coisas que tu não gosta da outra pessoa e a gente diz que a força do meu amor vai mudar. Não muda. Não muda. Tu tem que mudar o passado dessa pessoa. É a tarefa do impossível. E daí tu quer que tenha no presídio, que esses tenham essas condições. É tão terrível que os promotores, assim, ele teve a oportunidade no presídio de pensar o que ele fez e não se recuperou. Mas ficou mais idiota! Vá tu lá dentro, rapaz! É impossível! Na verdade é assim, meus amigos. Tu termina, a gente fica fazendo, não sei se é o caso de vocês, eu fiz 25 anos de terapia. A gente fica fazendo terapia porque tem algumas coisas que a gente não suporta, né, na gente mesmo. Eu lá na minha terapia, 25 anos, a Beatriz um dia, ela chegou a Milton, vou te dar alta. Eu, por que, Beatriz? Agora tu pode ser aquilo que tu és. Ou seja, eu fiz 25 anos de terapia para ser aquilo que eu sou, porque eu não posso ser diferente do que eu sou. Agora tu bota os caras dentro do presídio. Tu acha que tu vai modificar os caras, isso que nós estamos fazendo terapia com nossos médicos e tal, os nossos filhos sofrendo uma grande desgraçada, com toda a paixão, amor, com comida e tal, nós não conseguimos mudar a nós mesmos, e daí vem o idiota que quer mudar o cara no presídio. Vai mudar pra quê? Ah, a gente sabe pra que lado tu vai mudar, tu vai piorar o cara. A única coisa que a gente sabe que presídio é, o Pavarini diz isso, mas isso eu estou me sentindo a Carla Pérez quando eu estou dizendo isso para você. A única coisa que a gente sabe é que presídio é um profundo fator criminógeno. Eu boto o cara com um grau X de periculosidade no presídio, estão de acordo? Porque se o cara não tem um grau X de periculosidade, eu nem boto ele no presídio. Só que durante a vida no presídio, na instituição total, que vai falar Foucault, eu agrego a violência própria da instituição total. O grau Y de violência. Daí eu largo ele X mais Y violento. Por isso que em todos os países do mundo, o grau de resistência é em torno de 70% a 60%, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, Bangu, não são as condições do presídio, é a valência da própria instituição presídio. Deus quer dizer, mas não fizeram nada melhor do que presídio. Não fizeram nada pior do que presídio. E o terrível é que nós somos comodistas em relação a isso. O Nietzsche tem uma expressão que eu acho que é fantástica, que ele diz assim, que o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido do sofrimento. Eu boto as pessoas a sofrer no presídio sem nenhum sentido. A gente só suporta o sofrimento quando o sofrimento tem sentido. Que é quando os nossos parentes estão na fase terminal, que estão sofrendo, e a gente vê que não tem sentido na vida e ainda está fazendo a pessoa sofrer. Bom, daí os caras dizem, então é vingança. Mas escuta, mas como reserva ética o Estado pode ser vingador? O Estado não pode ser delinquente como os delinquentes. O Estado não pode eticamente querer ser vingador. O Nietzsche e o Freud vão dizer que o estado de vingança é o que nos aproxima mais ao estado animalesco. Quanto mais humanos, vai dizer o Nietzsche, nós somos, mais nós desenvolvemos a capacidade de perdoar. Nós não somos animais que podemos estar nos vingando das pessoas. Deixa eu pular aqui. Bom, eu travo aqui do fator prisão. Claro que aí vocês vão dizer, pô, mais algumas coisas. Estou tentando pular aqui. Vamos pular esse troço aqui de novo. Vamos chegar aqui agora no... Tá bom? Daí, bom, tá bom, daí
Daí vocês me dizem assim, pô, tá bom, tá tudo, o discurso tá legal, coisa parecida. Mas o penal tá aí, né? Apesar de toda essa minha raiva do penal, da pena, essa porcaria tá aí. Que esse é o nosso monstro. Claro que é importante eu pensar no desaparecimento, porque só o fato de eu pensar numa possibilidade, eu estabeleço outras possibilidades superadoras. Só o pensamento por si só já é revolucionário, porque eu só vou encontrar novas possibilidades a partir do momento em que eu estou buscando novas possibilidades. Enquanto eu estou de acordo com o que está aí, que eu não penso que está aí, eu vou ser o repetidor do que está aí, não procuro novas possibilidades. Mas o direito penal está aí, ideia pergunta, mas o que o defensor pode fazer nessa podridão que nós estamos aí? Ou seja, o que eu posso fazer enquanto defensor para buscar água? Algum talvez, meus amigos, a expressão é bem do Nietzsche, talvez, estou por ler aqui um monte de coisa teoricamente. Primeiro, eu acho assim que os defensores públicos têm que ser pessoas póstumas. De novo, a expressão é do Nietzsche. São pessoas que têm que ter nascido antes do tempo. Tem que ser pessoas que sofram com o sofrimento do outro. Se tu não se contaminar pela dor do outro, não dá. Tu pode ter toda aquela estrutura do pensamento que nós falamos do Evelyn, mas se eu não tiver empatia, é a possibilidade de eu sair de mim, vai dizer os psiquiatras, se eu sair de mim e entrar no outro, entrar no sofrimento do outro, sentir a dor do outro pelo outro, e nesse momento que eu sinto a dor pelo outro, eu consigo entender o outro, daí eu volto para mim, eu sou mais parcimonioso comigo mesmo, com o outro. Quando eu tenho essa possibilidade empática, eu posso trabalhar com a possibilidade de ajuda. E o terrível é quando eu não tenho essa empatia, que eu trabalho com a simpatia. E o simpático é terrível. O simpático está do lado, ele não entra na vida do outro. O simpático normalmente é um estelionatário. É um cara que ele não se contamina pela dor do outro. E se tu não vais ser um defensor, ou seja, o defensor que eu quero para mim e para os meus filhos, se tu não se contaminar pela dor do outro. Porque o discurso vai ficar um discurso burocratizante. E isso não adianta do querer ou não querer. É algo que vocês têm ou não têm. Se você não se consegue se contaminar pela dor dos caras que estão no presídio, tu não tem condições de ser defensor criminal. Não ousaria dizer que o Hélio está mais autorizado que eu, que ele está dentro da caixa de vocês, de mandar vazar. Eu diria para vocês, quem sabe vai para um outro campo da defensoria. Pode ser, quem sabe, um belo burocrata, preenchendo fichas, uma coisa assim por diante. Parece assim que nós, defensores, nós temos que tentar destruir esses mitos, meus amigos. Ou seja, é tentar aniquilar e criar. É vital, o Nietzsche diz assim, que nós precisamos de gente que seja criadores e tentadores de novas possibilidades. Nós temos uma possibilidade, não sei de onde, que nós vamos ter que lutar desesperadamente para tentar minorar o sofrimento das pessoas. E aí a técnica vai ter que nos ajudar. Nós temos que ser uns caras absurdamente competentes, preparados, para tentar ajudar com que a expressão que o Saulo usa, que eu não gosto muito, que eu penso diferente do Saulo nisso, o Saulo trabalha com a política, já que a pena está aí, a prisão está aí, ele trabalha com a hipótese de uma política de redução de danos. É assim, desgraçado, meu querido desgraçado, já que tu vai te ralar, que tu vai sofrer, o que eu posso fazer por ti para que tu sofras o mínimo possível? Talvez esse seja muitas vezes o nosso limite. Porque quando nós entramos, meus amigos, no processo a gente já sabe possivelmente qual é o resultado. Estamos de acordo? Estamos de acordo? Sai a denúncia, tu olha o inquérito, vê o juiz e vai dar merda. Nós já sabemos disso. Aquele discurso que de cabeça de juiz ele não sabe o que vem, é mentira. A gente sabe o que vem. Porque do idiota vem idiotia, do merda vem merda, do inteligente vem coisa inteligente, a gente já sabe. Quando entra os processos de vocês, já sabe qual é o resultado. Bom, é nesse momento que a expressão do Ferraioli é o menor sofrimento possível do desvio. Digo, pô, já que esse cara vai
vai se ralar na mão desse infeliz, o que eu posso fazer para que esse cara sofra o menos possível? E isso já é fantástico de ajudar o cara. Porra, se o cara vai ficar 10 anos, se tu consegue botar o cara 6 anos, mudar o regime, isso já é uma vitória espetacular. Claro que não é uma decisão de massa que pega milhões de pessoas, mas para esse cara é o tudo. Porque ele botou toda a vida dele, toda a sua história dele na tua mão. E acho também que talvez, é tentar lutar, meus amigos, para que todos, o direito de todos, de absolutamente todos, sejam respeitados. Seja Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar tem direitos e nós temos o dever ético de preservar os direitos dele com todas as nossas forças possíveis. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever ético. Às vezes, meus amigos, é um dever ético insuportável, mas nós vamos ter que engolir ele, porque é da essência do nosso atuar. É por isso que nós estamos pagando para vocês esse salarião que vocês recebem. Não é para comprar. Também para comprar uma bolsa Fendi, para mudar de caminhonete todo ano. O custo social de vocês não é pela bela cara de vocês, que aliás não é uma cara tão bela. O custo social que nós temos para pagar isso para vocês, que é o salário de 20 PMs, de 20 professoras, é para vocês defenderem a cidadania. Não é pela bela cor dos olhos de vocês, vão a merda. Quem vocês pensam que são para receber o que vocês ganham sem lutar pelos direitos do cidadão? A expressão que o Nietzsche diz é que termina sendo uma espécie, não é trepadeira, que é a orquídea. Orquídea é uma... O que ela é? Que suga? Parasita. Um parasita. A expressão que ele usa, que eu gostaria de usar para vocês, eu acho que o defensor público não pode ser um parasita que quer viver do amor e não quer dar amor. Estou repetindo isso para vocês. O defensor não pode ser um parasita. Aquele que quer viver do amor, nas nossas custas, que quer viver de amor, que quer viver e que não quer dar amor. Esse é o parasita, o que só suga. O defensor público não pode ser um parasita. E o que ele pode fazer? Muitas vezes nós não podemos fazer nada. É tão cruel a nossa situação, disso que a gente sabe que aconteceu com os juízes, que às vezes a única coisa que eu posso fazer é que o Freud, eles usavam uma expressão que eu não sei dizer em alemão, que é um estranho familiar. Às vezes o cara está tão ralado, a situação dele é tão ruim, que a única coisa que eu posso fazer por ele é estar do lado dele. Estar do lado dele. Naquele ambiente terrível, sofrido. Às vezes o máximo que eu posso é estar ali do lado dele para que ele não seja mais humilhado do que ele vai ser. É assim, companheiro, tu está ralado, mas eu estou aqui contigo. E às vezes é só isso que o cara quer da gente. Mas eu vou ter que enfrentar o cheiro dele. E acho, meus amigos, aí tem a nossa distância do poder. Eu acho que nós temos o dever ético da profunda denúncia. O que eu quero dizer por isso? Nós não podemos silenciar, nós temos que gritar, nós temos que publicizar a dor que as pessoas sofrem e indicar quais são os responsáveis pela injustiça. Se o sujeito está sendo injustiçado, o sujeito está sofrendo a dor que não deve sofrer, nós temos que publicizar, nós temos que denunciar o sofrimento e o causador do sofrimento. Não é só o poder judiciário. Não, o cara está sofrendo injustamente por ato do poder judiciário, da pessoa, do juiz fulano de tal. Não pode ser algo etéreo. Eu tenho que indicar o causador. Eu tenho que gerar constrangimento para o causador da dor. Por isso que eu não posso ser parceiro dele, ser amiguinho dele. Eu não posso ser um cara vinculado ao poder. Porque eu tenho que ter essa possibilidade de gritar a dor dos outros. Porque o cara tem uma dor que ele não consegue publicizar. E às vezes, para eu ajudar o cara, é só gritando. E eu tenho essa possibilidade e eu tenho que indicar quem é o causador da dor. O Nietzsche diz assim, eu tomei nota aqui: todas as verdades silenciadas tornam-se venenosas. Perfeito.